eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos continuar os exercícios de sliding window, né, que seria uma técnica que a gente usa para resolver alguns problemas de código. E esse vídeo é o encontrar todos os anagramas dentro de uma string. Aqui, né, se você for ler, vai ver que a gente vai receber dois inputs. O primeiro vai ser a string que a gente precisa encontrar um anagrama e, né, o segundo, né, o S é a string em si e o P é a segunda string que a gente quer encontrar os anagramas dela dentro do S. E o que ele quer que a gente retorne é o índice onde começa esses anagramas. Tem várias maneiras, né, que a gente pode pensar, né, em resolver isso, mas como, né, o vídeo já é sobre sliding window, essa é a técnica que a gente vai aplicar. Antes da gente, aqui tem até uma explicação, né, com dois exemplos de como que você vai fazer, né. Aqui primeiro mostra, né, que tem o AB, esse CBA é um anagrama, né. Aqui também explica, né, que o anagrama na verdade é uma forma quando você reorganiza, né, a palavra. Então, ABC, um anagrama de ABC seria CBA, enfim, ou BAC, enfim, seria só realmente trocar a ordem, mas os caracteres são os mesmos, né? E aqui também está dizendo que né, seria só essa reorganização, né? Por exemplo, se aqui tivesse mais um A ou mais um B, isso não é considerado um anagrama, né? E aí aqui mostra, né, que dentro da string S a gente tem o CBA que começa na posição 0, né? E nós temos o BAC aqui que começa na posição 6. Então, ok. Então, a primeira coisa, né, que a gente vai fazer é criar dois arrays com tamanho 26, porque a gente vai guardar as frequências dos nossos caracteres, né? No exercício também diz que só tem letras minúsculas, né? Então a gente não vai precisar de olhar coisas que sejam diferentes disso, né? O tamanho da janela vai ser o tamanho do nosso P, porque o exercício quer que a gente quer saber quantos P's, né, quantos anagramas do P tem dentro de S, né? Então, vai ter algumas coisas que a gente vai fazer até uma verificação, né? Tipo, se, por exemplo, se o P for maior do que o S, a gente já sabe que não tem como fazer, né? Mas a gente então vai, primeiro, percorrer, né, o, o P, né, o tamanho do P, e vamos guardar as frequências, né, de cada um dos caracteres, né? E se os dois forem iguais, né, como a gente vai inicializar esses dois arrays com zero, então, né, toda vez que a gente encontra um caractere, a gente vai e faz um update, né, neles, e primeiro a gente faz o P para a gente primeiro ter a janela, né? Depois a gente vai percorrer o S inteiro e vamos ver quantos, né? A gente vai usando as frequências para saber. Toda vez que tiver um match da frequência de P e do S, significa que tem um anagrama, né? E é isso, né? Depois que a gente percorrer então o S todo, depois disso, a gente vai guardando, né? A gente sabe que o start é o índice do início, né, da janela. Então, toda vez que a gente tiver então a gente coloca esse índice na nossa resposta, né? Então, só dando um exemplo aqui, né, como que a gente vai construir essa janela, né? Então aqui a gente chega no A, né, no P, o a gente coloca aqui então 1 e a gente olha aqui o C, né, seria aqui no 1. Nós vamos ter uma questão na própria implementação, né, sobre como que a gente vai garantir, né, que vai cair aqui no 0 ao 26, né, mas a gente pode assumir que o 0 é A, B, C, D, assim por diante, né, até o 26, né, que é a última letra do alfabeto. Então, a gente vai guardando aqui, né, os primeiros, ok, o B é aqui, então a gente coloca um aqui, né, o C no P, né, aqui, a gente coloca um aqui, e o A aqui, coloca um aqui. Então a gente já criou então aqui, a gente percorreu o primeiro e a gente depois não vai mais mexer no P, né? Essa primeira vez que a gente roda é só para a gente construir, né, a janela, né? E aqui, por que que é 0 e
o length, né, tipo o tamanho do P, porque a gente quer, né, ter ponteiros para esses dois e a gente usa a técnica do sliding window, né, que é a gente vai sempre tirando o primeiro, né, aqui, né, a gente vai tirar esse primeiro, acrescentar mais um. A gente vai tirando isso e vai acrescentando e a gente vai fazer isso até a gente acabar a string e toda vez que tiver um match dos dois, a gente vai e guarda o start na, é, na nossa resposta e isso vai fazer com que a gente, quando terminar, nós temos todos os índices dos anagramas, né? É, assim, tem outra, assim, essa é uma forma, né, que fica um pouco mais eficiente, né, assim, mas também tem a forma de você criar um hash map, né? Mas aí pode ser que fique um pouco mais difícil, né? Mas enfim, a solução que eu trago é usando esses dois arrays, né? Que no fim das contas fazem meio que um papel desse hash map, né? Onde que as chaves vão ser, de vez de ser o elemento mesmo, né? O A, o B, né? Os caracteres, na verdade é uma versão, né? Tipo, seria o 0, o 1, né? Que, enfim, né? Ok. Então, agora vamos para a parte do código em si. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é a verificação, né? Se o tamanho, né, do P for maior do que o tamanho do S, né, a gente já retorna um array vazio, né? Porque a gente já sabe que não, é isso mesmo. É um array vazio porque não tem como, né? Não vai ter nenhum, né? É, aqui eu acredito que não fala nada, né, de como que a gente vai tratar isso, né? Mas, enfim, a gente já sabe que tem que devolver um array, né? E aí também está dizendo que não importa a ordem, né? Então isso aí também nos ajuda, né? Mas ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar, né, essa janela, né? Então como que a gente faz aqui? A gente pode vir aqui e, e primeiro a gente vai rodar, né, um loop no tamanho do P, né, que a gente sabe que a gente quer primeiro construir essa janela, né? É, assim, antes disso, né, obviamente, antes de construir a janela, a gente tem que criar os dois arrays, né? O P array, que a gente vai inicializar com zero e em Python, né, se a gente fizer isso, a gente está criando um array com zero, 26, com 26 posições, né? Então a gente faz isso para o P e para o S, né, que é o que a gente está querendo fazer. E agora, enfim, e agora a gente pode fazer realmente a construção da janela, né? Agora que a gente já tem. Então, ok, a gente vai vir aqui e nós vamos pegar no P array na posição P de I, né? Então a gente está olhando ali, né, o primeiro caractere dentro do P e nós vamos somar mais um, né? E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o S, né? No S array a gente vai pegar o S na posição I e vamos somar mais um. Ok, né? Como eu disse, a gente tinha que prestar atenção em como que a gente garante, né, que isso daqui, né, porque a gente tem, quando a gente faz o P na posição I, a gente está olhando para o primeiro caractere, né? Então, a gente pode pegar a versão do ASCII, né? Que seria o código, né, dele, né? E a gente faz sempre a gente sempre tira o primeiro elemento, né, o A, né? E aí a gente coloca aqui o ORD, né, que é em Python, né, quando a gente bota o ORD, ele está botando ali, né, ele está devolvendo para a gente o valor em ASCII, né? E a gente subtrai isso pelo ORD do A, né? E a gente vai fazer a mesma coisa assim a gente garante, né, que vai sempre ser um número de 0 a 26, né? Então, aqui a gente faz um ORD também, novamente, e subtrai isso daqui, né, é só realmente para a gente garantir, né, que vai cair do 0 ao 26, né? Já que a gente está usando, de vez de um hash map, nós estamos usando um array, né? Então vai ter que ser de 0 a
É 25, né? Ali, né, no caso. É, então, nesse primeiro aqui é a construção do nosso, é, da nossa janela, né? E a gente vai fazer o que então? Aqui a gente já pode fazer então uma verificação, né? Aqui eu vou criar, né, um outro, né, chamado res, né, que vai ser um array vazio, né, que é onde a gente vai colocar os valores, né, dos nossos índices, né? Ok. Então, aqui que a gente já fez o primeiro, a gente já pode fazer a primeira verificação. Se o p-array for igual, né, o s-array, a gente, né, faz, a gente coloca o zero, né? Porque a gente sabe que é, a gente começou da primeira posição, né? E lembra que o start é sempre, né, o nosso ponteiro que está apontando para o início da nossa janela, né? Então, se a gente rodou pela primeira vez e eles são iguais, né? Então, você já encontrou os anagramas, então a gente adiciona o zero, né? E aí aqui, então, a gente pode criar o start, né? Que vai ser o zero, o end vai ser a posição, né? Do P, né? O length do P, lembrando que como é de 0 a o length menos 1, né? Seria, né, o tamanho menos 1, quando a gente coloca esse tamanho, a gente já está indo para o mais 1, né? Então seria aqui, né, que o tamanho aqui é 3, né? A gente, então, existe índice de 0 a 2, né? Então no 3 seria começar aqui, né? Teríamos um ponteiro aqui para esse C e um ponteiro para o E, né? E aí agora, como que nós vamos fazer? Enquanto o fim for menor do que o tamanho do S, né? Se a gente, né, a gente vai sempre fazendo isso, né? A gente tira o primeiro, acrescenta o próximo, a gente tira esse primeiro, acrescenta o próximo, e é assim que a gente vai andando, né? Então, quando esse ponteiro aqui do final ultrapassar o tamanho, né, do S, a gente rodou a string inteira, né? E aí aqui a gente faz então aquela verificação, que eu vou até copiar aqui, né, porque é exatamente essa daqui, né? Só que no caso seriam no S, né, os dois, né? A gente vai, como que significa, o que que significa tirar esse primeiro e acrescentar o próximo, né? Seria, aqui no S também, seria primeiro adicionar mais um, né, no S end, né, que a gente está agora, não tem mais I, né? Aqui a gente está colocando o ponteiro, aqui a gente está acrescentando a frequência do próximo caractere, e a gente vai tirar um da frequência, né, do C, né? Então a gente vem aqui e bota aqui no start, a gente tira. Assim, esse código, né, só falando, né, se ficar um pouco de dúvida, tem outros vídeos que entram um pouco mais de detalhes, né, como que é o sliding window, né? E aí aqui a gente faz então essa verificação aqui novamente, né, de que se os dois arrays são iguais, então a gente acrescenta, né? Se o arrays, lembrando que aqui é onde a gente está mexendo com as frequências, né? Se as duas frequências ficam iguais, significa que os dois são anagramas, né? Então aqui a gente vem e coloca o start. Aqui precisa colocar um start mais um, porque se a gente for ver, né, aqui vai ficar fora menos um, né, já que a gente fez essa verificação aqui fora, mas é isso exatamente, né? E agora a gente precisa então atualizar o start e o end, né? Porque a gente está sempre andando mais um, né? Essa parte do tirar aqui e acrescentar seria realmente o próximo que a gente for ver, né? Vai ser esse B e depois esse outro B aqui, né? Está apontando. A gente vai sempre andando também mais um, tanto com o start quanto o end, né? Isso também é uma coisa importante de prestar atenção. E logo depois disso, a gente vem e já pode retornar. Deixa eu confirmar. Aqui. A gente vem depois disso e retorna o resultado, né? Então, assim, só voltando, né, para o que a gente fez. Primeiro, nós verificamos o tamanho, né,
para ter certeza, né? Tipo que se a gente está querendo saber quantos anagramas do P tem dentro do S, né? Ele tem que ser menor, né? O menor ou igual, né? Então a gente faz essa verificação e retorna nada. A gente cria os dois arrays de tamanho 26, é, que servem para a gente guardar as frequências. Logo depois a gente cria o, a nossa janela, né? Criar a janela seria é, andar no tamanho do P e atualizando as frequências tanto do P para a gente construir, né, quais as frequências do P que não vai ser mexidas mais e a frequência dos primeiros caracteres também do S, né? Logo depois a gente faz a verificação para ver se eles são iguais, porque se eles tiverem frequências exatamente iguais, significa que eles são anagramas. Depois nós definimos o que é o início e o final do nosso array, né, da nossa janela, e andamos agora com é, a nossa janela dentro da string S, que é onde a gente está procurando os anagramas. Sempre fazendo isso, né? É, andar com a janela significa que a gente vai atualizar as frequências do que estão apontando para o end e diminuindo as frequências do start, né, que seria do início da janela. E a gente vai andando fazendo essa verificação, sempre atualizando depois a janela para mais um. Depois disso, a gente vai ter um array com todos os índices. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. E te vejo na próxima. Até mais.